pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre um dos caras que eu considero talvez um dos Mr. Olympia sem coroa, né? Olha o apelido do cara, The Big Bad Wolf, o lobo, o grande lobo mau, né? Assim, eu acho legal, hoje não tem muito mais, né? Mas eu acho legal, no fisiculturismo a gente sempre teve alguns atletas que tinham uns apelidos, como por exemplo Dexter Jackson, que era chamado de Blade, né? The Blade. Ou o Tony Freeman, lembra do Tony Freeman, que era chamado, se não me engano, de X-Men? Então assim, sempre tinha os apelidos, né? Quando você volta mais lá para a Golden Era, tinha o Arnold Arouak, o Franco era o Hulk da Sardenha, então sempre tinha esses apelidos assim, que meio que eram muito peculiares e particulares. E o Dennis Wolf, na minha opinião, foi um dos atletas mais incríveis que surgiram nos anos 2000, né? Um cara simplesmente, na minha opinião, teria, sem sombra de dúvidas, vencido o Mr. Olympia de 2018, né, se não fosse realmente o que aconteceu com ele. Mas assim, eu sei que já muita gente já contou a história do Dennis Wolf, tem diversos vídeos aqui no YouTube falando sobre a história desse cara, então eu não vou me delongar contando a história. Mas o Dennis Wolf, ele nasce na antiga União Soviética, né? Ele, quando pequeno, teve uma infância muito difícil. O pai praticamente não tinha condições de manter uma qualidade de vida adequada, né? Eles moravam num apartamento muito pequeno, quase não tinha nada para comer. Aos 12 anos, eles se mudam para a Alemanha e praticamente a vida do Dennis começa a dar uma melhorada, né? Ele estuda na Alemanha, teve que, né, recondicionar toda a sua vida, ressignificar a sua vida, passa a aprender a língua local. E assim, ele se forma, né, no segundo grau. O primeiro emprego que ele arrumou, ele pintava casas e instalava janelas. Então era um trabalho que obviamente levava praticamente todo o seu tempo, do dia inteiro. Ele passava o dia inteiro trabalhando, era cerca de 12 horas por dia. E no tempo livre ele praticava kickboxer, né? Só que aí ele se deparou num belo dia, que é o que acontece com praticamente todo mundo que se envolve com fisiculturismo, ou pelo menos que se envolvia antes, né? Antes da internet. Hoje em dia a galera acaba sendo impactada pelos conteúdos que vão aparecendo ali na sua timeline na rede social, e mesmo que você não seja adepto do nicho, você acaba se envolvendo ali com o fisiculturismo, sabe quem são os caras, o Ramon, né, o Menegatti, o Zancanelli, enfim. Naquela época não era assim que funcionava, eram as revistas, e as revistas eram nichadas, ou seja, só o cara que realmente gostava do esporte é que encontrava esse tipo de material. Mas um belo dia, o Dennis Wolf passando de repente numa banca de jornal, ele acabou vendo lá uma revista com o Arnold na capa. Eu acho que era uma Muscle and Fitness, devia ser meados ali do final dos anos 80, então devia ser uma Muscle and Fitness já. E é um senso comum, né? Se você pegar todos os atletas, a maioria dos atletas da Golden Era, da Silver Era, eram caras que tinham esse incentivo para começar na musculação, para começar a praticar o fisiculturismo a partir das revistas. Eu mesmo lembro que quando eu era garoto, eu morava em Brasília, tinha que ir até o Conjunto Nacional, Shopping Brasília, alguns shoppings ali que tinha aquelas livrarias enormes, assim, que eram bancas de jornal praticamente, mas eram livrarias, você sentava, tomava um café, e lá você encontrava essas Muscle and Fitness, encontrava Muscle Magazine, Muscle Mag, né, encontrava Muscular Development, que eram revistas enormes, grossas, assim, custava cerca de 35 a 40 reais, que era muito dinheiro na época. Então eu particularmente não tinha grana para comprar, então eu ia lá folhear as revistas e ver os atletas, né? Então era mais ou menos esse o cenário que o Dennis Wolf se encontrava ali no final dos anos 80. E quando ele viu o Arnold nas fotos, ele, cara, esse é o cara que eu quero seguir, eu quero ser igual a esse cara, eu quero começar a treinar musculação. E aí ele entrou numa academia de musculação com alguns amigos, né? Acho que 2 ou 3 amigos. Os caras não continuaram, que a maioria realmente dos casos acontece isso, mas assim, percebe-se que quando o atleta, quando o ser humano, né, o indivíduo nasceu para a musculação, nasceu para o esporte, nasceu para ser um fisiculturista, parece que é um imã, né? Ele começa a ver resultado, ele começa a se apaixonar logo de cara, e foi o que aconteceu com o Dennis Wolf. Ele praticamente se apaixonou e começou a ver resultado muito rápido. E talvez essa condição, né, dos resultados foi o que estimulou ele a continuar e a prosseguir. E os coleguinhas, talvez, olhando para o Dennis Wolf, falaram: porra, a gente está treinando com o cara, a gente não tem resultado nenhum, olha o tamanho do peitoral do cara, dos ombros, né? Isso acontecia muito ali nos anos 90. Eu lembro que eu comecei a treinar em 1994 e eu tinha muitas referências dentro da academia que eram caras que tinham um potencial genético muito melhor do que o meu, então você via os caras desenvolvendo muito mais rápido. Isso era desanimador em alguns casos, mas também era inspirador. Bom, o Dennis resolveu contratar, né, digamos assim, um treinador, pelo menos para dar o caminho para ele, das pedras, para ele continuar ali a sua caminhada que ele havia escolhido recentemente. Aí começou a competir em meados ali dos anos 90. Bom, o Dennis Wolf, ele
competiu como amador durante 5 anos, ou seja, ele foi campeão de diversas competições amadoras, competições na Alemanha, competições já da IFBB na Alemanha, como acontecia também no Brasil nos anos 90. O cara tinha que competir o brasileiro, aí depois ele ia para o sul-americano, e aí depois ele ia para o mundial. Era esse o caminho, né? Então você imagina, hoje o cara ele quer começar no fisiculturismo, no ano seguinte ele já quer ser profissional, ou seja, não dá tempo para o corpo criar a maturidade necessária e suficiente para ele realmente se tornar profissional. Porque muitas vezes para ser profissional está na moda, né? Então o cara quer ser profissional de qualquer jeito para colocar um pro lá no Instagram dele, @fulano_pro. E você percebe que antigamente não existia isso, os caras realmente chegavam prontos para ser profissional. Porque além do custo financeiro, né, hoje tem a questão dos patrocínios, mas que não é para todo mundo, existe também a questão de você realmente alcançar a maturidade no seu físico, estar pronto para ser um profissional. E o Denis, em 2005, ele venceu o Mundial da IFBB. No mesmo ano ele venceu o campeonato alemão, que era o que credenciava ele para o Mundial, depois ele vai para o Mundial, vence o Mundial, e aí começa a história dele no Mister Olímpia. E assim, o mais curioso é que mesmo ali no início da carreira do Denis, ele já tinha boas colocações no Olímpia, sempre era 4º lugar, 5º lugar, 6º lugar no máximo, né? 2008 talvez tenha sido a sua melhor colocação, porque ele ficou em 3º lugar, né? 3º ou 4º lugar, né? Foi o Dexter em primeiro, o Dexter em primeiro, o Jay em segundo, e aí o Phil Heath, que também estava estreando no Olímpia, né? Era o ano de estreia o Denis Wolff estreou antes, mas o Phil Heath estava estreando no Olímpia nesse ano, ele ficou já em 3º e o Denis ficou em 4º, mas assim, com um físico excepcional. Um físico que talvez você migrasse para hoje, poderia ser campeão do Olímpia, né? 2009 ele não teve um bom resultado, e assim, foi calgando os resultados. É claro que o nível do Olímpia é muito alto, era muito alto então naquela época, né? Que o caminho era muito mais difícil, quando o cara chegava para competir no Olímpia, realmente ele estava pronto. Só que assim, como eram muitos caras bons, era difícil você ficar ali, né? Pegava uma colocação 3º, depois 4º, depois 5º. Qualquer errinho era fatal, qualquer errinho na preparação era fatal. Bom, em 2013, ele competiu no Arnold, se não me engano ficou em 3º lugar, atrás Phil Heath e Kai Greene, que eram os dois nomes ali. A partir de 2011, foi quando o Jay Cutler ele se ausenta das competições, ele perde para o Phil Heath em 2011, ele volta em 2013, mas já não era o mesmo cara, né? O mesmo Jay Cutler de 2009, por exemplo. Então sobrou realmente esses dois caras, que faziam um embate incrível, um trash talker, a luta de vale tudo, e o Denis Wolff ficou atrás desses dois caras no Arnold, né? E assim, no outro ano ele compete no Arnold e vence. Mas teve uma edição também, né, do Arnold Europa, que o Denis Wolff ficou também em 3º, mas cara, foi um combate muito legal de se ver, porque o Denis realmente estava apresentando um físico, uma densidade muscular, sem falar na estrutura dele, né, que eu acho que ele ganhava do Phil Heath e do Kai Greene com relação à estrutura, ombros largos, a cintura mais fina, mas tinha aquele problema das pernas de repente não acompanhar o tronco, né? E aí nesse quesito o Phil Heath e o Kai Greene eram mais completos, né? Eu acho que o Kai Greene e o Phil Heath também tinham, além de mais densidade muscular, mais maturidade muscular, eles tinham um nível de condicionamento melhor. Mas o Denis Wolff não ficava para trás, e eu garanto que se talvez ele ficasse em 2º ou até em 1º, não seria, né, uma questão muito polêmica a ser discutida não, porque realmente nesse evento, nesse Europa, nesse Arnold, ele estava muito bem. Aí no Arnold do ano seguinte, 2014, na minha opinião, cara, foi o melhor ano do Denis Wolff, de toda a história, 2014. Ele ganha o Arnold, e no Olímpia ele ficou em 4º lugar. E aí o mais curioso é porque no Arnold ele ganha e vence o Shawn Rhoden. E aí já no Olímpia, você vê como muda muito, né, cara? Detalhes, né? Já no Olímpia o Shawn Rhoden ficou em 3º, né? Mesma duplinha lá dos primeiros colocados, teve aquela briga daquele trash talker muito legal, que hoje em dia não tem mais, né? Devia ter, né? Porque eu acho que isso estimula mais o público a querer ver a competição. Aquela discussão do Kai Greene ali com o Phil Heath, né? Nas prévias do evento, né? Enfim, o Kai Greene falando o que ele iria trazer, que ele iria realmente vencer. O Phil Heath não venceu, mas valeu muito a pena, porque movimentou muito o negócio. Não acho que isso vale a pena. Bom, o Denis Wolff, que era um coadjuvante, né, chegava ali pelas beiradas, infelizmente não teve o bom resultado que ele teve no ano anterior, e aí teve a sua lesão, que foi uma lesão que praticamente o tirou do esporte, né? Uma lesão, se não me engano, na cervical, e ele ficou praticamente um ano parado, acho que 2017 todo parado, mas 2018 ele retorna. Mas não retornou mais com o mesmo físico, né? Você percebia que a musculatura já não estava mais respondendo, e aí ele, né, obviamente teve que parar de competir. Mas cara, eu tenho certeza
O físico do Dennis Wolf, aí vocês comentem aqui embaixo se vocês concordam comigo. O físico, vocês acabaram de ver aqui o físico do Dennis Wolf de 2014. O físico do Dennis Wolf de 2014 venceria o Shawn Rhoden de 2018, eu não tenho dúvidas. O Dennis Wolf seria campeão do Olímpia, ele seria o Mr. Olímpia, né, em 2018. E eu acho que se ele não tivesse tido a lesão, ele teria um pouco mais de tempo, talvez, para melhorar os seus pontos fracos e para chegar em 2018 ainda melhor. O que vocês acham disso? Eu acredito que o Dennis Wolf, se ele tivesse realmente, não tivesse passado por um problema que ele teve de lesão, ele poderia ter, foi um problema grave, né? Eu lembro também do Victor Martinez. O Victor Martinez em 2007 quase ganha o Jay Cutler, e aí em 2008 ele teve aquele problema, né, a operação do joelho, acho que o falecimento da irmã dele, aí foi preso, uma série de confusões, e aí ele não conseguiu mais performar da mesma forma. Mas na minha opinião, esse seria um outro cara, um outro caso, né? Eu acho que o Victor Martinez em 2008, se tivesse mantido ali, não tivesse tido problema nenhum, o mesmo físico de 2007, ele teria vencido o Phil Heath de 2008. Mas enfim, a história desse cara é muito incrível, porque é uma história de superação, a infância com dificuldade, é uma história digna de canais de YouTube, né? Hoje em dia está muito na moda o pessoal pegar a história triste e transformar isso no storytelling, né? E vender, né, muito essa história. Então a história do Dennis Wolf é uma história que faria muito sentido nesse cenário atual. Mas eu quero que você me diga o que você achou da história desse cara. Você concorda comigo que se o Dennis Wolf não tivesse tido nenhum problema, nenhuma lesão, ele poderia ter sido Mr. Olímpia em 2018 e quem sabe ter defendido o seu título? Porque aí a partir de 2018 quem veio depois, né? Os caras que vieram depois não venceria a melhor edição, digamos assim, do Dennis Wolf, né? Eu acho que esses caras não venceriam, né? O Big Ramy, o próprio Rad Chopin, enfim, até de repente o Derek, porque o Dennis era um cara 1,80 m, se não me engano, um cara muito mais alto, entendeu? Então, esses caras que ganharam realmente tiveram a sorte de não ter um Dennis Wolf, de não ter um Victor Martinez, de não ter, né, um Kai Greene que se aposentou, de não ter um Shawn Rhoden, né, que foi impedido de competir, né, levar os títulos de Mr. Olímpia. Mas na minha opinião, esse é um dos caras que deveria ter o título, esse é um dos Mr. Olímpias sem coroa. Bom, se você gostou do tema desse vídeo, dessa série, né, talvez eu volte aqui a contar histórias de outros caras que na minha opinião seriam Mr. Olímpias também e que não foram por algum motivo. Bom, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever e eu te vejo na próxima edição dessa série. Um forte abraço, pessoal.